Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Sociologia e hoje a gente vai dar continuidade explicando um pouco das características dos antropólogos em relação à cultura. Só recapitulando, a gente já falou do Taylor, que tem uma cultura evolucionista, que acredita que uma cultura é mais evoluída do que a outra. Depois a gente passou por Franz Boas, que fala que há uma diferença entre as culturas, porém não existe essa questão de superioridade, e sim ele tenta entender que é relativo. Então ele estuda cada cultura e ele avalia que aquela cultura e as coisas que acontecem, os elementos culturais de uma determinada sociedade é relativa exatamente àquela sociedade. E hoje nós vamos ver o Malinowski, Bronisław Malinowski, que é um polonês, que vai escrever também um pouco nessa linha do Franz Boas, de relativizar a cultura, só que ele tem ele vai além, ele pega a cultura e ele vai trabalhar a fundo na identidade da cultura, nos elementos de cada cultura. Então, para ele, é o seguinte, ele trabalha a questão de como os elementos possuem uma função dentro de uma determinada cultura. Por exemplo, uma cultura dos esquimós. O Franz Boas, quando ele faz a análise da cultura dos esquimós, ele faz uma cultura geral. Ele não está preocupado nos elementos, por exemplo, no esqui, que serve para viagem, numa pena, numa pintura. Ele olha a cultura como um todo. Já o Malinowski, ele fala da função de cada elemento dentro de uma cultura. Por isso que a palavra-chave do Malinowski é exatamente o funcionalismo, que é, por exemplo, a pintura numa determinada sociedade ela tem uma função. Para algumas pode ser apenas estética, para outras culturas a pintura pode representar um momento de guerra, de ir para a guerra. Então ele trabalha nesse sentido de entender as estruturas, os elementos culturais e a sua função dentro da cultura. Daí o Malinowski é chamado de funcionalista. E aí ele cria uma teoria para tentar entender essas funções, que é conhecida como teoria das necessidades. Então ele fala, se uma determinada cultura possui alguns elementos, se ela tem necessidade de alguns elementos, é porque aqueles elementos têm uma função importante dentro da comunidade. Ok? Avançando um pouco mais, o Malinowski também tem uma outra teoria, que na verdade é uma teoria prática, uma questão de entender a cultura, mas não analisando de fora, mas sim indo a campo, fazendo o trabalho de campo, tentando viver aquilo de uma maneira que você sinta mais propriedade, uma apropriação do que se fala, que é exatamente a observação participante, que sai daquele campo apenas da observação fora e passa para o meio. Você começa a ter contato com a cultura e aí, é claro, dentro dessa lógica dele de observação participante, é importante entender como ele vai entender as funções da cultura, porque existe ali uma participação do antropólogo, daquele trabalho de campo. Por exemplo, uma visita de um antropólogo numa comunidade africana, que tem vários elementos. Obviamente que quando a pessoa tem um estudo teórico daquela comunidade, ela vai ter uma impressão. Se ela tem uma participação naquela comunidade, do dia a dia, da vivência, de entender o cotidiano daquela sociedade, que é a observação participante, ela vai ter um outro olhar. Isso não se tenha dúvida. E o Malinowski, como antropólogo, ele cria essa questão aí metodológica de uma coisa mais prática, que ele vai denominar como observação participante. Ok? Bom, as informações do Malinowski que a gente tinha para conversar um pouco é essa. Espero que tenham aprendido um pouco. Na próxima aula a gente volta aí com a análise dos antropólogos para fechar com o Lévi-Strauss. E até então a próxima aula. Forte abraço.